na área de geografia física. Um outro ponto que eu gostaria de destacar também, que é um grande prazer, é um reencontro, né? Meu, James, Claudinha, né? Rosa, porque todos somos da UFES, né? Viemos da UFES, né? Fizemos um curso de licenciatura, nossa base é da licenciatura, né? E eu gostaria também de lembrar que James começou lá na geografia física, James começou lá na geologia, monitor de geologia, né, James? Eu tive a oportunidade de, pela primeira vez, encontrar James num laboratório de geociências, de geologia lá da UFES, né? E a gente se conheceu e começou a criar o vínculo de amizade a partir de lá. Então, assim, é com grande carinho que a gente se reencontra aqui. Bem, a minha fala, eu não vou, assim, lidar muito no sentido técnico, né? Já que a própria temática da mesa, ela aponta para as trilhas direcionadas aí à pesquisa e à extensão. E eu acredito que cada componente da mesa foi construindo e consolidando a sua carreira, né? De acordo com os seus princípios e as suas afinidades. E a minha afinidade foi mais vinculada à geografia física, sobretudo à geomorfologia. Tanto que, ao chegar ao campus 5, né, através da minha remoção, através da minha transferência da UESB para cá, meu concurso lá na UESB foi geografia física, a experiência, todos esses anos, inclusive de graduação, trabalhando com geografia física, sobretudo geomorfologia. E após o meu concurso, eu passei a ter um contato mais próximo com a área de climatologia. E nos últimos anos aí, trabalhando em climatologia aqui na UNEB, a gente vem desenvolvendo as pesquisas, né, na área de climatologia geográfica, né. Bem, a princípio, nós temos aí um projeto de pesquisa chamado Sistema Clima Urbano na cidade de Salvador, né. Esse projeto, ele já vem há 4 anos, né, nós estamos trabalhando com ele, e já há 4 editais de pesquisa, de iniciação científica, viemos aí angariando alunos para trabalhar e para dinamizar o projeto de pesquisa, né? Então, assim, num primeiro momento, eu gostaria de enfatizar a importância da iniciação científica, tá? Como um princípio, como um processo de aperfeiçoamento, não só profissional do aluno, né, mas também do professor. O professor, ele dinamiza o seu projeto, torna-se mais dinâmico, se interage com os alunos, e o princípio básico de um doutor hoje, e de um professor mestre, pelo menos, né, é ter a pesquisa no seu currículo. A pesquisa, a investigação científica, né, como um princípio básico do seu currículo. Então, somente para que a gente relembre a importância da iniciação científica, não só na formação profissional, mas também na formação de cidadãos, né? De cidadãos, de seres humanos bons, de seres humanos abertos à investigação científica, né? No aprendizado de método, no aprendizado de como se produz um texto científico, uma publicação, um trabalho de campo, né? E isso tudo atrelado ao ensino de graduação e também o de pós-graduação, né? Por que isso? Porque a iniciação científica, as pesquisas, elas geram a publicação, né? Geram publicações, e essas publicações podem ser empregadas no trabalho pedagógico junto com as disciplinas de graduação, né? Então, é um aprendizado mútuo que se estabelece aí. E falando em iniciação científica, eu também gostaria de parabenizar os nossos colegas, amigos, né? Todos que lidam com a iniciação científica, sobretudo Claudinha, né? Djalma, James, professora Rosilda, né? Que este ano aí, juntamente comigo, conseguiram lograr êxito aí com relação às bolsas de iniciação científica. Então, a iniciação científica ela é fundamental para o desenvolvimento, né, de pré-requisitos importantes, como a responsabilidade, né, a responsabilidade na lida com as tarefas da pesquisa, porque a pesquisa ela é constante, né? É diferente da sala de aula. A sala de aula você pode preparar uma aula, você pode dar a sua aula lá em 50 minutos, mas a pesquisa, a temática, as inquietações que a pesquisa nos confronta,
nos perseguem todos os dias. Então, às vezes a gente está dormindo e aí sonha com alguma coisa e aí surge uma ideia para dar um encaminhamento ao projeto, para dar encaminhamento à questão de uma publicação. Publicações, geralmente a gente passa dias na semana, até tarde da noite, fora do nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, produzindo textos, produzindo artigos, né, para submeter a revistas, para submeter a congressos, né? Então, a pesquisa ela está presente no nosso cotidiano, né? E para quem lida com a pesquisa tem que aprender a lidar com isso, aprender a lidar com os editais, aprender a lidar com o trabalho em grupo, com os alunos, né, com outros professores, assim interagir com o seu grupo de pesquisa, né? Então, isso é fundamental para que a gente consiga evoluir no nosso cotidiano, na nossa prática, na nossa praxis, né, na lida com a temática da pesquisa. E no decorrer dessa trajetória aí com o nosso projeto de pesquisa, né, Sistema Clima Urbano, que, aliás, não foi o único aqui na UNEB, né, já é o segundo ou terceiro projeto de pesquisa, e eu pretendo, a partir aí do próximo ano, né, entrar com um novo projeto de pesquisa, direcionando para Santo Antônio de Jesus, para a nossa realidade de Santo Antônio de Jesus, do nosso Recôncavo Sul, né, um projeto também voltado para a análise das ilhas de calor. Então, nesse projeto, nós estamos analisando três vertentes importantes da cidade de Salvador, e para quem conhece a realidade dessa metrópole, todos os anos acompanha essa problemática, né? E o fenômeno das ilhas de calor, que ocorre com mais intensidade, que ocorre com intensidade no verão, né, a partir dos meses de setembro a fevereiro, né? Os deslizamentos das encostas, né, os movimentos de massa, os deslizamentos nas encostas, que ocorre sobretudo na quadra chuvosa do ano, né, dos meses de abril a junho, e também os alagamentos, que tem muito a ver com esse processo de urbanização, de impermeabilização do solo e encapsulamento dos rios, né, na cidade de Salvador. Então, Salvador é um prato cheio, né? Aí alguns colegas até perguntam, poxa, por que Salvador? Mas porque Salvador é um prato cheio. Salvador, para o aluno, é um laboratório, né? Eu considero como um laboratório importante, onde você consegue visualizar os problemas, consegue visualizar todos os aspectos, todos os atores que participam daquela problemática, né? O uso do solo, o processo de favelização, a desigualdade social, né? A ausência de uma política voltada para uma urbanização planejada na cidade. Então, de fato, eu acho que... E isso trazendo para os nossos componentes, né? Semestre passado, eu tive a oportunidade de trabalhar com a disciplina, com o componente hidrografia, né? Climatologia, e, assim, sempre trabalhando com climatologia e dando esse enfoque à climatologia geográfica. A importância do clima entrelaçado com todos os aspectos sociais, com os aspectos antropogênicos, com os aspectos ambientais que compõem a cidade. Então, a metrópole, com aqueles rios, 13 bacias hidrográficas, drenam a cidade de Salvador, né? Então, essas 13 bacias, todas emparedadas, rios emparedados, rios encapsulados, pontes baixas, né? Rios, canais de drenagens escondidos em meia placas de concreto. Então, e um processo de ocupação de espaço totalmente surreal, né? E sem contar a região metropolitana, né? As bacias hidrográficas da região metropolitana, que dão uma contribuição importante, né, no fluxo das águas pluviais, sobretudo nesse período aí do mês de abril, maio, junho e julho, né? A quadra chuvosa. Então, começamos uma quadra chuvosa em abril, mas em março, você já consegue identificar grandes volumes de chuva caindo sobre a cidade de Salvador. E aí, resultado, a cidade ela vai sendo trabalhada no sentido paliativo, naqueles projetos mais voltados para, digamos assim, proteção de encostas, muros de arrimo, sistemas
jateamento de encostas, lonas plásticas, né? E isso vem sendo feito aí pelas duas gestões, municipal e a gestão estadual, né? Mas a gente sabe que 80% da população da cidade de Salvador recebe menos de 2 salários mínimos, né? Cerca de 80%, e mais de 50% hoje da população vive em áreas de risco. Áreas de risco a inundações, alagamentos e as deslizamentos de encostas, né? Então, é um problema que nós teremos que nos defrontar com ele mais dia menos dia, sem dando um pouco mais de aprofundamento a essas questões, né? Ou seja, as nossas feridas, né? Eu mesmo, na minha lida com a pesquisa aqui com os nossos bolsistas, hoje eu tenho 3 bolsistas de iniciação científica, né? A Laila, que está trabalhando no projeto dos alagamentos na cidade de Salvador, tem o Felipe, que está trabalhando com os deslizamentos nas encostas, e tem a Bárbara, que está trabalhando com a Ilha de Calor. Então, quer dizer, a população soteropolitana, né, agora com a pandemia, independente da pandemia, né, sofrendo com problemas, né, o ano todo praticamente, tanto no inverno, tanto no outono, quanto no verão, né, sobretudo as camadas mais frágeis da população. Ou seja, durante o verão sofrendo com as altas temperaturas, né, provenientes da impermeabilização do solo, do aquecimento da superfície, e são períodos também susceptíveis a algumas precipitações intensas, né, que nós sabemos que a Ilha de Calor, as superfícies elas se aquecem e provocam também o aquecimento do ar e podem provocar associadamente precipitações intensas mesmo no verão, mesmo nesse período, né, de verão, né? Digamos assim, dezembro, janeiro, fevereiro e março começam as chuvas intensas e, por vezes, associadas a eventos, a sistemas meteorológicos que são imprevisíveis na atmosfera. A atmosfera ela é extremamente dinâmica, extremamente imprevisível sob o ponto de vista da média escala e também no médio tempo, né? Então, a temporalidade desses eventos meteorológicos e climatológicos, né, elas são imprevisíveis. Nós não sabemos como será a intensidade do El Niño no ano que vem, né? Não sabemos quando chegar perto. Vamos acompanhando, né, pelas redes de monitoramento, e aí os sistemas de macro escala se interagindo com sistemas de média escala e ao mau uso do solo e a ocupação desigual, a ausência de políticas públicas, né? a falta de planejamento dentro das nossas cidades. Então, hoje, muito que a gente chama de alagamento na cidade de Salvador, né? Ali na Avenida ACM mesmo, né? Muito que a gente conhece como alagamento, que a mídia bate muito na questão do alagamento, são, na verdade, enchentes urbanas, né? Porque os nossos rios estão todos encapsulados. A impermeabilização do solo, ela atinge toda a cidade. A cidade, como ela está, boa parte dela no fundo dos vales, acaba recepcionando aí esse fluxo de rios, esse fluxo de água, e aí enchentes e, associadamente, alagamentos. O sistema de macro e de microdrenagem não dá conta, e a cidade vira o caos que todos nós sabemos. Então, quer dizer, é uma temática, é um objeto de estudo, é uma cidade, é um cenário, é um laboratório, na verdade, né? Então, esse laboratório tem nos dado a oportunidade, juntamente com os nossos bolsistas, que começamos o projeto com... 1 minuto para a conclusão, viu, professor? Oh, meu Deus, tão rápido, Cris. Então, na verdade, essa é a nossa trilha de pesquisa, né? A nossa projeção aí para o nosso retorno, né? Aliás, para o nosso retorno, nós já estamos assim, já articulando com alguns colegas a formação de um grupo de pesquisa novo, na área, sobretudo, com enfoque um pouquinho maior na área de geografia física, né? Estou dialogando aí, buscando a professora Rosilda, a professora Djalma, a professora Cláudia, né? Para que a gente se interaja mais e aí produzam
um grupo de pesquisa mais direcionado. Hoje, para também fortalecer a nossa produção científica, para atrair mais alunos, inclusive os alunos de TCC e os da AT. Né? Hoje temos alunos de TCC que estão trabalhando com a temática de climatologia geográfica, climatologia escolar, que é uma coisa muito interessante, muito importante para ser tratada na licenciatura, como lidar com a climatologia no ensino fundamental, no ensino médio, né? Para que as pessoas percam um pouco o receio de estudar clima. Clima, gente, é muito prazeroso. Quando a gente aprende o básico, o arroz com feijão, então a gente já está habilitado para entender algumas coisas mais complexas da climatologia, alguns fenômenos, algumas dinâmicas e recortes mais complexos da climatologia. Né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com esses 12 bolsistas durante esses 4 anos, e temos também hoje uma bolsista de IC Júnior também, de nível médio, Rayane, que está trabalhando conosco, né, num projeto relacionado à climatologia e saúde, a relação do clima com as doenças, as enfermidades respiratórias também na cidade de Salvador. Temos Marijane, que também está trabalhando com a temática de clima e saúde, clima e doenças respiratórias aí, enfermidades respiratórias na cidade de Santo Antônio de Jesus. Antes mesmo da pandemia, a gente já estava percebendo a demanda por essa linha de estudo. Então, tanto que na nossa formatação do grupo de pesquisa, que vai ser discutido com os colegas, cada um vai dar suas sugestões, e a minha contribuição maior vai ser na área de clima e saúde, climatologia geográfica, né, uso dos solos e clima, a relação do clima com as ilhas de calor, a climatologia de média e escala local, né? E é onde estão os eventos, os fenômenos antropogênicos, sociais, né? Econômicos ali bastante atuantes, né? Então, essa é a nossa trilha de pesquisa e a gente pretende aí dar continuidade, né? E vamos seguir, né? Vamos seguir e, quem sabe, aí o nosso projeto de bacharelado também. Eu acho que com esse período de pandemia, todo mundo aí está cheio de ideias, né? Ninguém vai voltar aí do jeito que era antes, né? Eu acho que todos nós voltaremos assim muito empolgados para fazer uma geografia de qualidade, uma geografia de referência, né? E fortalecer a nossa geografia e atrair cada vez mais, né, estudantes, pessoas interessadas em estudar, em fazer uma geografia no campo 5, né? Temos até uma bolsista nossa, uma voluntária, Fernanda, que é do extremo sul da Bahia, veio do extremo sul da Bahia. Se eu não me engano, Fernanda é de Alcobaça ou Prado, né? Quer dizer, do extremo sul da Bahia já veio fazer geografia aqui na nossa UNEB Campo 5, né? Quer dizer, não fez na UESC, veio para a UEB, né? Então, assim como tem Fernanda, tem muitos outros alunos nossos de Alcobaça, Alcobaça, Obrigado, Consta, obrigado. Então, ela está lá com a gente, está lá, foi aprovada agora como pesquisadora voluntária no nosso projeto de pesquisa, né? E vamos estimular a pesquisa, vamos interagindo com o ensino de graduação, porque uma coisa eu sempre falo, né? A nossa carreira, ela se estabelece na graduação. Não pense que carreira acadêmica se faz na pós-graduação. Pós-graduação é uma preparação, uma culminância, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas uma graduação bem feita, uma graduação bem pensada, bem minuciosamente trabalhada, ela gera um bom profissional preparado para as oportunidades que aparecem aí pela frente, né? Então, vamos lá, vamos pensar o nosso bacharelado, vamos colocar o nosso bacharelado aí para funcionar, vamos ativar os grupos, reativar e estimular o grupo de pesquisa, a prática da pesquisa, os nossos trabalhos de campo, os nossos TCCs e as nossas ATs. Então, muito obrigado aí, desculpe se eu passei do horário, mas essa é a minha contribuição nesse momento. Obrigado, Grace, obrigado a todos. Obrigada, professor, pela sua contribuição.
Gostaria de agradecer também alguns professores do departamento que estão assistindo, né, como a professora Gisele, professor Djalma, a professora Conceição, o professor Miguel, Augusto, Requião, do Colegiado de Geografia, bem como o professor José Evandro, de ADM, e professor Denilson, do Colegiado de História. Agora vamos dar continuidade com a professora, passo a palavra para a professora Cláudia. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar aos participantes do colóquio de Geografia, agradecendo ao Colegiado de Geografia pelo convite. E como o André falou no início, é uma grata satisfação reencontrar com Rosilda, James e André dentro desse processo de diálogo sobre o Colegiado de Geografia. Nessa estrutura que foi pensada, eu vou partir do princípio que o colegiado é uma instância que ela é constituída por pessoas. E em sua constituição por pessoas, nós observamos olhares, percepções e construções que estarão diretamente associados à trajetória de pesquisa e de extensão do Colegiado de Geografia. E o que eu apresento agora, nesse diálogo, é o meu epoquê fenomenológico a partir da concepção de Husserl. E dentro desse meu olhar do colegiado e para o colegiado, eu considero que existem duas entidades no desenvolvimento da pesquisa e da extensão do Colegiado de Geografia. A entidade do observador e a entidade do pesquisador, que são eles que vão construir a trajetória de pesquisa e as trilhas desenvolvidas pelo colegiado ao longo desse período de graduação em Geografia Campus 5. E a minha fala, ela parte de um recorte dos programas dos editais de iniciação científica que foram aprovados pelo Colegiado de Geografia no período de 2012 a 2020. Ô, Pro. Oi. Desculpe interromper rapidinho. Gostaria de agradecer também a professora Rocio e pedir gentilmente que ela desligue a câmera. Pode continuar. Ok. Então, essa apresentação que eu trago agora como contribuição do meu entendimento da trajetória de pesquisa na geografia do Campus 5. Grace, está dando para visualizar? Deixa eu olhar aqui. Então... Tá. Okay, aqui para mim apareceu. Quer dizer, apareceu uma tela preta. E agora? Eu peço desculpas pela imperícia no sistema. Está aparecendo, está aparecendo. Então, eu intitulei esse diálogo como Trilhas da Pesquisa e Extensão da Geografia no Campus 5, contextos conceituais a partir de títulos de pesquisa da iniciação científica no Campus 5, no Colegiado de Geografia. Então, eu preciso falar do meu lugar de fala. E, nesse lugar de fala, ele é da observação das pesquisas que foram desenvolvidas e que foram submetidas aos programas e aos editais de iniciação científica. E, nesse processo,
eu compreendo que a trajetória de pesquisa e da extensão da geografia, e aí eu preciso ratificar essa questão, ela é fruto das trajetórias individuais e coletivas do colegiado. E nesse processo, eu sou uma funcionária pública, lotada no Departamento de Ciências Humanas, Campus 5, Colegiado de Geografia, e que venho do edital de concurso de 2000. E quando eu cheguei no Colegiado de Geografia, eu encontrei o projeto Verde Vale, o laboratório de geoprocessamento, à época, com 3 computadores, que era coordenados pelo professor Djalma, e que tratava daquele laboratório com muito primor, apesar da quantidade de computadores que era utilizado para a pesquisa. Além do laboratório, eu encontrei o curso de especialização em geografia, que contribuiu para a formação de vários egressos da graduação em geografia. Os conflitos decorrentes da falta de infraestrutura e os conflitos decorrentes das relações interpessoais naquela época. Então, esse contexto, ele permitiu mudar o olhar para a pesquisa e a extensão. E dessa mudança de olhar é que se inicia um processo de concorrer a editais. E aí vem o meu primeiro edital, o ProLab 2008, que tinha por objetivo ampliar a quantidade de computadores e infraestrutura, o FEFA, que foi uma articulação entre a Estação Ecológica de Venceslau, a Associação Água Vermelha e o Departamento de Ciências Humanas. O ProApex 1, ProApex 2, que contribuíram para o desenvolvimento do laboratório hoje de geociências. E é nesse contexto de fatos, olhares, que o colegiado materializou a sua existência enquanto entidade de pesquisa, enquanto indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão. E aí, o meu entendimento dentro desse processo, ele parte da relação estabelecida entre ensino, pesquisa e extensão. E nessa conjuntura de olhar, compreendo que o PIBID, que é a residência universitária e a iniciação científica, são, enquanto instrumentos jurídicos contratuais, são editais que têm em seu objetivo primais a formação. PIBID, residência, formação de docente, juridicamente. Iniciação científica, a formação de pesquisador. Na verdade, são introduções e iniciações dos alunos das graduações nessa perspectiva de desenvolver a prática docente e desenvolver a prática enquanto formação de pesquisadores e de professores. Mas preciso ratificar aqui que, no meu olhar, no meu entendimento, todos os 3 são instrumentos para a formação de uma graduação melhor. E essa formação melhor está associada à prática, que foi também falada por Paula Arcoverde e por Cláudia na palestra que foi discutido a residência e a questão da iniciação à formação docente pelo PIBID
e a perspectiva da residência universitária como instrumento de continuidade desses processos. Então, eu falo agora a partir da iniciação científica, dos editais, mas compreendendo que existe uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão dentro desse processo. E nessa conjuntura, eu trago o desenvolvimento das pesquisas através dos editais de iniciação científica do colegiado de geografia. Então, em 2013, o colegiado apresentou projetos de pesquisas que falavam de mapeamento, fertilidade do solo, juventude, mundo do trabalho, mobilidade, técnicas de geoprocessamento e estação ecológica, zoneamento, análise socioambiental e áreas cultivadas. Em 2014, o colegiado traz linha de metrô, espaço vivido, fertilidade do solo, consequências urbanas, valorização do solo, áreas cultivadas, solos urbano, análise socioambiental, técnicas de geoprocessamento e espaço vivido. 2015, acessibilidade urbana da população, estação segundo tramo, solo urbano, zona urbana, outro olhar, espaço vivido, ler, decifrar, gerenciamento, solo urbano, riscos ambientais, acesso norte e consequências urbanas. 2016, áreas cultivadas, Rio Jequitibá, Sistema Viário Oeste, Rio Taitiba, mapeamento, gestão de recursos hídricos, Nascente Foz. 2017, áreas cultivadas, fertilidade do solo, mapeamentos e Santo Antônio de Jesus. 2018, Recôncavo Baiano, Salvador, estimativas da propriedade do solo, fotografias digitais, mapeamento espectral, sistema clima urbano, solo. 2019, transporte ferroviário, mobilidade, transporte marítimo, clima, sistema clima urbano, Recôncavo Baiano, viabilidade do sistema de integração, transporte rodoviário. 2020, sistema clima urbano, Bahia e Salvador. 2021, foram os projetos que foram aprovados dentro do processo de edital 2020-2021. São os processos que ainda serão desenvolvidos a partir do retorno das aulas. Alguns já trabalhando dentro desse processo. E aí tem redes conceituais, sistema clima urbano, estação acesso norte, acessibilidade, produção geográfica, geografia brasileira, área de proteção, condição, mobilidade, contextos, impactos ambientais, pós-graduação, estrito sensu. Então, dentro desse conjunto, essa é a representação conceitual dos trabalhos que foram desenvolvidos pelo colegiado de geografia a partir do edital de iniciação científica no período de 2012 a 2020. E dentro desse processo, eu gostaria de deixar para o colegiado, e eu falo enquanto membro do colegiado, qual unidade de colegiado
que nós, membros do colegiado, nos propusemos a fazer. 1 minuto para o final, professora. Ok. Quais redes e conexões, dentro dessa perspectiva de desenvolvimento de indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, nós vamos construir? Qual trilha o colegiado quer para si? Eu quero finalizar agradecendo aos colegas que compartilharam o diálogo, os organizadores do evento, ao Departamento de Ciências Humanas, Campus 5, aos discentes, que são parte da minha construção docente, aos funcionários do Departamento de Ciências Humanas, Campus 5, ao colegiado de Geografia, ao Programa de Iniciação Científica, fontes dos dados de IC, a essas pessoas e representações institucionais, a minha gratidão. Obrigada. Obrigada, professora Cláudia, pela sua colaboração. Gostaria de agradecer também a presença, como falei um pouco adiante, da professora Rocio, do departamento do Colegiado de Geografia, e também do professor Washington, que é professor da UFRB. Agora, eu passo a palavra para a professora Rosilda. Tá dando para ouvir bem aí, Grace? Está próprio, perfeitamente. Eu acho que não precisa do fone, não, né? Assim tá legal, tá dando para ouvir. Bom, eu agradeço o convite do colegiado para participar dessa roda de conversas, né? E a satisfação de estar com os colegas debatendo um tema tão importante, né? Quando se fala de pesquisa e extensão na nossa universidade. Então, pensei essa apresentação de uma forma breve, mas mostrar um pouco do que fazemos no Campus 5, a título de projetos de pesquisa e de extensão. Então, eu vou fazer um compartilhamento aqui da tela, para vocês acompanharem comigo, tá bem enxuto, assim, para a gente poder só ter ideia, né, do que é trabalhado, do que é feito, como a gente vem desenvolvendo esses trabalhos. Desculpa, gente, não é isso não, peraí. Então, para falar de pesquisa, como essas pesquisas são desenvolvidas, geralmente as pesquisas são trabalhadas em grupos, né? Os grupos de pesquisa. E o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que é o grupo DNA, trabalha em 2 linhas de pesquisa, uma que é voltada para a fertilidade do solo e atende muito na parte da agricultura familiar. Temos uma demanda muito grande na região do Recôncavo. E a outra linha é a parte do planejamento ambiental. Então, os estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa têm como base, né, todo o aparato metodológico, né, técnico, científico, da pedologia, enquanto ciência do solo, e as técnicas de geoprocessamento. E aí as temáticas versam sobre fertilidade do solo, sobre análise espacial de dados geográficos, contaminação da água e do solo, comportamento espectral, que já é uma técnica de sensoriamento remoto, e a relação de meio ambiente e saúde também, que, como o professor André colocou, é muito importante a gente trabalhar esse contexto associando as condições ambientais, né, à saúde. Os recursos humanos, temos a presença de professores da UFRB, trabalhamos em parceria, professores da UNEB, como a professora Rocio, professor Djalma, professor Ismael, que é da FACEMP, um egresso nosso aí, né, do curso de Geografia, Célia, que dá um apoio técnico para a gente, alunos do curso do mestrado, alunos da nossa graduação em Geografia, alunos da UFRB também participam das atividades do nosso grupo. E aí eu esquematizei os projetos de pesquisa e de extensão que temos trabalhado.
O projeto Mapeamento da Fertilidade do Solo, que é um projeto desde 2012, esse projeto vem sendo desenvolvido, né, em etapas, mas já foi contemplado assim com 10 subprojetos e 10 bolsistas de iniciação científica, já tiveram a oportunidade de trabalhar conosco. É um projeto que a gente tem como objetivo mapear a fertilidade do solo de todo o município aí, né, toda a área do município de Santo Antônio de Jesus. Então, é um trabalho que demanda muita atividade de campo, e vocês têm aí essa atividade desde 2014, cada pontinho desse é uma unidade de agricultura familiar que já foi mapeada. Esse ano nós fizemos aí Comum do Rio da Dona e Alto do Morro, logo no início, aí no mês de janeiro. E nesse trabalho, o resultado desse trabalho é um banco de dados geográficos que temos, com 270 amostras de solo, né, completou esse ano. De cada amostra de solo, nós analisamos 24 variáveis, dos atributos físicos, químicos e sobre o uso e manejo desse solo. Então, hoje, nosso banco de dados tem 6.480 dados sobre as unidades de agricultura familiar no município de Santo Antônio de Jesus. E de posse desses dados, utilizamos da análise multivariadas, da interpolação de dados, da análise espacial para compor mapas temáticos que ajude a identificar áreas com limitações para uso agrícola e seja também um suporte, né, para o planejamento agrícola no município. Então, já mapeamos essa porção aí do território do município de Santo Antônio de Jesus. Vamos atualizar com os dados de 2020, essa porção sul aqui, para completar esse mapa. Mas o que a gente verifica é que essas unidades de agricultura familiar têm apresentado limitações do tipo solos ácidos, né, baixa disponibilidade de nutrientes, principalmente nos agroecossistemas de mandioca, que ainda é uma cultura importante na região. Um aumento na suscetibilidade erosiva desses solos, porque temos muitas argilas dispersas, e isso compromete a estabilidade dos agregados e torna esses solos mais vulneráveis. E aí a gente ainda considera também a questão do relevo acidentado, né, em Santo Antônio de Jesus. Isso tem chamado bastante atenção e a gente procura orientar os agricultores nesse manejo aí mais adequado, menos impactante. O projeto de comportamento espectral de solos é um projeto mais recente, né? E já submetemos a edital de iniciação científica também. Os primeiros resultados foram obtidos através desse subprojeto, que tem como objetivo correlacionar algumas propriedades do solo, alguns atributos do solo, com os níveis de cinza em fotografias digitais. Então, é um projeto, assim, inovador. Eu não conheço nada na literatura, porque o que eu vejo na literatura é trabalhando com imagens de satélites a nível orbital, e essa metodologia que estamos adequando é uma metodologia em laboratório, utilizando uma câmera fotográfica simples. Já testamos também a câmera de celular, registrando, fotografando as amostras de solo, e essas amostras, essas imagens são trabalhadas em um ambiente de processamento digital de imagem no Spring. Essa imagem é decomposta em 3 bandas, e aí avaliamos os níveis de cinza de cada banda e correlacionamos com as propriedades do solo. Então, os primeiros resultados já indicaram aí correlação para argila total, argila natural, areia grossa, fator de correção do solo. E quando a gente consegue uma correlação dessa, permite desenvolver modelos matemáticos para estimar os teores de argila, tendo por base os níveis de cinza dessas fotografias. Isso é interessante porque uma análise granulométrica no laboratório, a gente leva, no mínimo, 3 dias para concluir a marcha analítica. 3 dias entre dispersar, pesar, pipetar, pesar novamente. E a gente tendo essa possibilidade de uma metodologia não invasiva e sem uso de reagentes químicos, é um grande ganho, né, na análise granulométrica dos solos. Tivemos também resultados favoráveis para a matéria orgânica.
Então, esses primeiros resultados já sinalizam que há possibilidade, né, de avançar nesses estudos. E nós estamos dando continuidade para definir modelos mais seguros, trabalhar com outros números de outros tipos de solos, variando classe textural, variando teores de matéria orgânica, para definir essa metodologia de uma forma mais robusta e que ela possa ser utilizada no laboratório para a predição dos valores de argila nos solos intemperizados, principalmente nos latossolos, que é o que a gente tem aqui, que predomina na nossa região. Ô, Pro, desculpe te interromper. Eu só queria pedir que Mariane Silva desligasse a câmera. Por favor, pode prosseguir. Certo. Então, esses são os 2 projetos de pesquisa que a gente vem trabalhando aí já há um bom período. De extensão, temos o projeto Terra Produtiva. Esse projeto Terra Produtiva é alimentado pelo projeto de pesquisa, que é o mapeamento da fertilidade do solo. Então, de posse daqueles diagnósticos, de todos aqueles dados que temos, nós elaboramos laudos para orientar os agricultores como manejar adequadamente o solo de acordo com as limitações que identificamos. Então, esse projeto já teve a ação de 7 bolsistas de extensão do NUP e do edital MEC-Proeste, que fomos contemplados, a professora Cláudia também falou, né, sobre o edital MEC-Proeste, juntamente com a professora Elba, que equipamos nosso laboratório com esse edital, e já atendemos aí também 10 comunidades rurais aí em Santo Antônio de Jesus. Então, o que fazemos nesse projeto? Visitamos a comunidade, conversamos com os agricultores o que é o projeto, qual é a proposta. Nessa oportunidade também orientamos eles quanto ao procedimento para a coleta das amostras, de forma que essas amostras sejam coletadas e realmente representem o que eles têm na unidade agrícola deles, né? Seja uma amostra coletada com o mínimo de erros, porque no laboratório essas amostras, se forem encaminhadas, se forem coletadas da forma errada, com certeza o diagnóstico final também será errado. Então, essas amostras, depois de coletadas, são encaminhadas ao laboratório de geociências, colocamos para secar e procede ao destorroamento, são codificadas para posteriormente ser analisadas. E aí, na fase da análise, a gente conta com o apoio dos alunos egressos, como Jocineia aqui, alunos da UFRB, que fazem parte também do nosso grupo de pesquisa, alunos do curso de Geografia, e conseguimos, no mês de fevereiro e março deste ano, realizar as amostras, né, que foram coletadas em janeiro, e entregar os laudos para os agricultores. Esses laudos, eles são bem ilustrativos, facilita a compreensão do agricultor de qual é a condição do solo que eles têm. Então, eles observam essa legenda e já vê, olha, se tem vermelho e tem azul, eu tenho limitações sérias para corrigir no solo, para que esse sistema continue sendo produtivo. Um outro dado que a gente analisa é esse fertigrama, quanto maior for a área de preenchimento, melhor é a condição do solo. Então, tem agricultores que têm uma situação dessa, como que a gente está vendo aqui na tela, com limitações consideradas mesmo, toxidez de alumínio no solo. Temos agricultores que já têm uma situação bem mais confortável, com uma pequena limitação, e cada agricultor recebe um laudo desse, que é um laudo de interpretação, e junto com esse laudo de interpretação vai um laudo de recomendação de como que ele deve manejar, que tipo de insumo agrícola ele deve utilizar para corrigir de forma, de acordo com a necessidade da cultura também que está instalada, se é laranja, se é mandioca, se é cacau. E como projeto de extensão voltado para a parte mais do ensino, nós temos aí o Solo na Escola e o Geotec. O que esse projeto foi pensado, primeiro, por uma demanda evidenciada por alunos do curso de Geografia, a aluna Ângela e Maria Conceição, que desenvolve o TCC na parte de avaliando o ensino de solos nas escolas. E aí nós vimos que há uma deficiência tanto na parte de material didático quanto em relação a alguns professores que não se sentem seguros de abordar o tema porque tem alguma limitação, sentem alguma dificuldade.
Então, esse projeto Solo na Escola, ele já é cadastrado no CIP e será ofertado juntamente com o componente Pedologia, que é um dos componentes que ministro, já pensando em atender também a questão da curricularização da extensão. Então, os alunos do componente Pedologia participarão desse projeto Solo na Escola, tendo essa experiência com alunos e com professores, né, da rede de ensino, de forma a favorecer, a facilitar a compreensão do conteúdo de solo nas escolas. E o Geotec já é um outro projeto que visa habilitar os professores para o uso dessas geotecnologias nas aulas de geografia. Então, as escolas que não têm um laboratório de informática, mas o próprio professor, conhecendo essas ferramentas, pode elaborar seu próprio mapa, pode trabalhar com imagens de satélites, pode trabalhar com elementos da paisagem, que faz parte da realidade dos alunos, e trabalhar isso em sala de aula, tornando, com certeza, muito mais prazeroso o ensino de geografia. Então, aqui a gente tem, assim, alguns exemplos, né, dessa oficina que foi realizada pintando com solo e que motivou muitos alunos e os professores também a trabalhar nesse contexto. A participação em feira de ciências nas escolas também, a gente vê que há essa demanda, que há essa necessidade de estar mais próximo dessa parte do ensino mesmo, né, da prática pedagógica, e por essa razão que vamos trabalhar com esses dois projetos paralelo aos componentes que serão ministrados, né? Mais uma vez, trazendo para esse contexto a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, de uma forma geral, essa é o que temos feito de pesquisa, né? Eu não quis alongar muito, porque vamos ter um tempo também para debater. Mas quanto tempo que me resta, Grace? Chegou aos 14 minutos agora. Então, eu só vou encerrar agradecendo ao convite, agradecendo aos colegas e fazendo assim uma breve homenagem, né, em comemoração a esses 40 anos da UNEB, do nosso departamento, e trazendo a ideia de que antes a gente tinha esse espaço que vocês verificam aqui, que era o Laboratório de Geociências. A professora Cláudia, inclusive, falou sobre a importância dos laboratórios, né, ainda na gestão dela, e manifestou o interesse que tivéssemos um laboratório de geociências funcionando para atender as aulas práticas, mas mesmo não tendo todo o equipamento, mas a gente conseguia fazer alguma coisa, né? Conseguíamos dar as aulas práticas de acordo com aquilo que tínhamos. Se não tinha bancada, improvisávamos, mas não deixávamos de ter aula. Depois conseguimos avançar um pouco mais, aí já tem uma bancada de granito, uma condição um pouco melhor, já com alguns equipamentos, mas mesmo assim a gente não desistiu, né? Todo mundo ainda meio apertadinho. E hoje nós estamos dessa forma, com o nosso laboratório, graças a Deus, atendendo de uma forma muito satisfatória a pesquisa, ensino, extensão no Campus 5. E então eu quero parabenizar a todos os professores, a todos os alunos que têm o maior carinho por esse espaço, a todos os funcionários, e dizer que hoje a nossa palavra é de gratidão, é de persistência e é de muito comprometimento. Eu acho que isso define a universidade pública, e eu estou também muito orgulhosa de fazer parte desse campus, né, desse departamento. Muito obrigada aí a vocês pela atenção, e teremos debate, né, posterior. Isso. Obrigada, professora Rosilda. Gostaria de também agradecer a presença do professor Anilton, professor Jânio, né, do Colegiado de Geografia, e do professor João. E se tiver algum calor aí, pessoas dos semestres iniciais, dizer que a professora Rosilda também adora os monitores para ajudar no laboratório, que é muito trabalho. Então, quem quiser acessar aí, olha, grande oportunidade, é um ótimo trabalho. E agora, por último, e não menos importante, o professor James Amorim. A palavra está com o senhor. Ok, obrigado, Grace. Bom dia a todos e todas.
Eu vou começar essa explanação pedindo desculpas, porque meu computador travou de última hora, eu tive que passar para o celular, e então a apresentação que eu havia preparado, eu vou ter que reformulá-la, porque eu não poderei mais apresentar via celular. Eu peço desculpas por isso. Bem, primeiramente eu gostaria de parabenizar o diretor, professor João Evangelista, pela proposição, né, do evento, e dizer que como evento de comemoração de 40 anos, ele é muito importante, e nos fez sair, né, dessa situação tão difícil que nos encontramos com a pandemia. Então, de certa forma, estamos presentes, né, virtualmente. Isso é muito importante. Bem, eu gostaria também de agradecer à professora Patrícia e meus colegas de colegiado pela proposição dessa mesa, né, Trilhas da Pesquisa e Extensão. Eu agradeço o convite feito e espero poder compartilhar, assim como meus colegas fizeram, um pouco dessa experiência em pesquisa, em extensão, e assim dar uma dimensão da importância dessas dimensões para a formação, né, dos nossos estudantes. Eu também gostaria de, nessa exposição, infelizmente eu vou ter que fazer algumas adaptações, mas eu vou fazer um caminho um pouquinho diferente dos meus colegas, e eu vou reiterar como a pesquisa e extensão contribuiu na formação de alguns estudantes. Então, na minha exposição, na minha fala, eu falarei da trajetória de alguns estudantes de geografia que estiveram próximos de mim e que, portanto, a pesquisa, sobretudo a pesquisa que nós desenvolvemos, acabou contribuindo para a formação desses estudantes e o caminho que eles trilharam a partir daí, né? Então, eu vou vou entrar nesse aspecto mais pessoal, subjetivo da trajetória das pessoas. E, por fim, na minha fala, eu vou apontar um pouquinho do papel fundamental da pesquisa para a sociedade e a situação atual que nós nos encontramos, que dificulta bastante um programa, né, social mais amplo, pautado na importância da universidade, da pesquisa e da extensão. Bem, antes de tudo, a Grace fez uma exposição breve do meu currículo, mas eu gostaria de pontuar uma coisa. Sabe quando eu comecei a me interessar por geografia, gente? Foi quando eu fazia a 6ª série. E eu tive uma professora que se chamava Roseli Braga. E pela primeira vez na minha vida, eu vi uma professora que tinha prazer em ensinar. E ela, até hoje eu me lembro da maneira como ela desenhava o globo terrestre. Sim, a Terra ela é esférica, né? E como isso me impactou na 6ª série. Então, desde a 6ª série, eu sabia que em algum momento da minha vida, me encontraria com a geografia. Isso aconteceu na graduação, né? Então, desde a 6ª série, eu sei que a geografia estava na minha trajetória de vida. E quando eu entrei na graduação, na UFES, assim como todos os meus colegas que hoje estão nessa mesa, Rosilda, Cláudia e André, na UFES, eu sempre tive muito claro que seria importante a pesquisa na minha formação, né? Portanto, logo no 3º semestre, eu fiz seleção para iniciação científica e fui ser monitor, né, de iniciação científica. Depois eu passei e fiz outra seleção para monitoria de ensino. Quando o André citou que a gente se encontrou numa sala de um laboratório, era porque eu era monitor de ensino de geociências, né? Trabalhava com geologia, trabalhava com oceanografia. Então, na minha trajetória inicial, como formando, né, em geografia, eu estava muito mais próximo da geografia física, só que na graduação eu tive uma professora que foi impactante para mim, que foi a Roseli, né? A Rosalie, que mudou minha trajetória, e aí eu fui
me direcionando para a área de geografia urbana, a qual estou até hoje, né? Então, a pesquisa sempre esteve na minha formação inicial, e isso, para mim, foi muito importante para definir quem eu sou hoje e para me mobilizar, né? Porque é importante a gente dizer isso. Não basta a gente estar numa graduação, a gente tem que se mobilizar, nós temos que ser desafiados. E eu acho que a pesquisa e a extensão cumprem esse papel de nos mobilizar para sermos professores e professoras com capacidade de intervir na realidade, né? Isso é muito importante. Em cima dessa discussão, gente, eu gostaria de falar uma coisa importante. A pesquisa, por que a pesquisa é importante? Porque a pesquisa, ela coloca quem está realizando num lugar ativo, ou seja, a pesquisa nos tira da passividade de aprender. Ela coloca a gente numa condição ativa, problemática, né? E isso é um aspecto muito importante da pesquisa. E o currículo de geografia desde 2004 tem essa perspectiva de colocar a pesquisa no centro da formação, né? Então, a gente entendeu desde 2004 isso, claro, em cima de muita discussão conceitual. Eu cito, por exemplo, um pedagogo importantíssimo para isso, que é o Pedro Demo. Depois eu passo até, no momento da discussão, passar a referência, mas o Pedro Demo, ele coloca isso, a importância da pesquisa para a formação docente. Então, a gente não pode mais conceber uma formação docente em cima apenas do ensino. A gente tem que fazer essa reflexão e essa formação também em cima da pesquisa e da extensão. Sobre a extensão, é importante a gente falar uma coisa. Nós temos um desafio agora, que é a extensão pensada para além do que a universidade habitualmente faz. A extensão ela tem que ser pensada para além de cursos de extensão. A gente precisa reinventar a universidade a partir da extensão. Por quê? Porque a universidade ela tem que romper com essa disfunção social que se construiu. Qual é a disfunção social? A universidade ela é em si mesmada, ela se preocupa muito consigo mesma e ela interage muito pouco com a sociedade. E essa interação com a sociedade precisa partir não só da pesquisa. A pesquisa é importante, mas a extensão também é muito importante. Então, os currículos de graduação, eles passaram recentemente por uma reformulação em que a extensão foi curricularizada. Ainda é um desafio para a gente vai começar a desenvolver isso, mas, reforço, não basta ensino, não basta extensão, é preciso também, não basta o ensino e a pesquisa, desculpe, é preciso também extensão, porque a gente precisa dessa dialética entre formação docente, entre formação de pesquisador e formação de cidadãos. Acima de tudo, nós somos cidadãos qualificados profissionalmente para intervir na sociedade. E a nossa sociedade, como é sabido, mas é importante reiterar, a nossa sociedade é extremamente desigual. É extremamente desigual. E a universidade ela precisa atuar nessa desigualdade, porque senão não vale a pena, né? É importante a gente refletir sobre isso, porque o nosso papel social é muito importante, e a universidade ela precisa mudar o seu status em relação às camadas populares, porque a universidade ela é muito importante para as camadas populares da nossa sociedade, né? Em cima disso, né, dessa importância, eu gostaria de falar de 4 estudantes que passaram pelas minhas mãos na pesquisa durante esses últimos anos, e que a pesquisa mudou a vida deles, né? Eu gostaria de citar Júnior de Jesus dos Santos. O Júnior, ele estudou comigo desde 2011 e ele fez TCC, IC
e isso acabou, né, a realização de TCC e C acabou impactando na sua vida, e ele entrou no mestrado na UESB, ele defendeu dissertação recentemente, ele foi orientado na UESB por Jânio Santos, e o Jânio gentilmente me convidou para a banca. Então, o Júnior é uma pessoa que teve sua trajetória de vida completamente alterada por conta da pesquisa. Outra estudante que passou na minha mão foi a Maiara, Leandro, né? Então, eu contribuí também com a Maiara em orientação de TCC, mas a Maiara sempre buscou mais, e essa busca também levou ela a fazer mestrado na UESB. Também defendeu recentemente, ela foi da mesma turma que Júnior, defendeu recentemente, ela foi orientada lá pela professora Ana Emília. Também fui convidada a participar da banca, e foi muito prazeroso ver como Maiara se desenvolveu enquanto pesquisadora, enquanto uma profissional, né, que entendeu a importância da pesquisa na sua formação. Cito ainda 2 estudantes que tiveram a sua trajetória de vida muito impactada pela pesquisa. Um é o Marlisson, né, o Marlisson Carvalho, que trabalhou comigo na graduação. Ele trabalhou comigo na pesquisa que nós fizemos para a FAPESB sobre a ponte, né, Salvador-Itaparica. Essa pesquisa também o Júnior participou, né, e o Marlisson, hoje em dia, ele faz mestrado na UFBA, e a qualidade dele de pesquisador acabou contribuindo para que ele conseguisse entrar na UFBA. E cito ainda o Elielton, né? O Elielton Santos, que trabalhou comigo também com IC, e teve sua vida muito impactada por conta da pesquisa. Hoje também ele trabalha, já é professor de geografia, e ele se tornou um profissional com qualidades excepcionais, entendo eu, que por conta da pesquisa. Bem, por que eu estou citando esses estudantes, Júnior, Maiara, Marlisson e Elielton? Porque a pesquisa ajudou eles a ter uma formação teórica melhor, ajudou a ter uma formação metodológica, né? E uma formação técnica também, manipular programas, equipamentos. Essas formações mudaram a qualidade deles de estudantes. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de pontuar fortemente. A pesquisa muda a qualidade formativa dos estudantes, isso é muito importante. Bem, em cima dessa discussão, eu gostaria de dizer que nós, professores de geografia, né, a gente tem trabalhado, se esforçado muito para melhorar a qualidade dos laboratórios. Rosilda citou o laboratório de geociências, nós temos o laboratório de geoprocessamento, que tem na frente o professor Djalma e o professor André, que agora a gente acabou de ser contemplado pelo um edital de equipamentos, né, para equipar laboratórios. Então, o laboratório de geoprocessamento ele está sendo remodelado na sua estrutura. Nós criamos recentemente o LEUR, que é um laboratório de estudos urbanos e regionais. Então, o esforço dos professores do Colegiado de Geografia é de estruturar laboratórios de pesquisa e extensão, porque esses laboratórios são essenciais para o que a gente projeta para o curso de Geografia. André citou o bacharelado, mas eu também cito, nós estamos já às vésperas de uma aprovação de um curso de especialização em desenvolvimento territorial, né? O projeto já foi aprovado, só falta agora a aprovação final no Consul. Então, a gente tem essa perspectiva de um projeto de especialização, nós temos a perspectiva do bacharelado, e, a médio prazo, óbvio, a instalação, a criação de um mestrado, né, em desenvolvimento territorial. Esse é o nosso objetivo. Bem, para dar encaminhamento a o tempo é pequeno, né, é curto, eu gostaria de colocar ainda uma questão para a nossa discussão. Apesar de todo o nosso esforço em termos de pesquisa e extensão, nós não estamos num contexto político favorável.
o governo atual é um governo avesso, né, ao conhecimento, à ciência, à universidade. Isso é notório, público e notório, todos nós sabemos. Só que isso impacta na nossa realidade. Isso é importante dizer. Professor. Ok, Grace, já estou terminando. A política deste governo atual impacta nas universidades em termos de pesquisa, né, e extensão. Isso é importante dizer. E esse impacto chega a tal ponto, eu só gostaria de citar 2 dados para vocês. No ano passado, mais de 2.000 bolsas de iniciação científica foram canceladas pelo CNPq, isso em nível nacional. Este ano, quando este governo lançou o edital de iniciação científica, ele simplesmente ignorou as ciências humanas. Ignorou. Ele colocou que a prioridade era a área tecnológica. Esse tipo de política deste governo acabou gerando uma reação muito forte das universidades, com manifestos, e isso acabou tentando remediar o problema criado, mas nós temos um problema com este governo, porque ele não entende a ciência e a pesquisa e a extensão como algo prioritário. Então, essa é uma luta principal para nós todos hoje, né? A gente tem que manter isso. E lutar contra essa política que nega o conhecimento científico como algo importante para a sociedade. Bem, por fim, eu gostaria de encerrar essa exposição, e novamente eu peço desculpas porque eu tive um problema técnico na explanação, mas eu gostaria de encerrar dizendo que, para a UNEB em particular, a pesquisa e extensão são cruciais. A UNEB não vai ser uma universidade referenciada socialmente se ela não realizar pesquisa e extensão. Então, isso é muito importante. E, assim como a sociedade precisa da universidade, por conta da pobreza e das vulnerabilidades socioespaciais que atingem as pessoas, né, no seu cotidiano, né? Quando a gente está falando de pessoas, nós estamos falando basicamente na nossa realidade de pessoas pobres e negras. Dessa gente que eu estou falando. O contrário também é verdade. A universidade, ela não existe em si mesma. Ela existe porque ela precisa estar ao lado da sociedade, contribuindo para a resolução dos seus problemas sociais. Então, a universidade só vai estar ao lado da sociedade quando a universidade, além da formação docente, ela também realiza formação em pesquisa e extensão. Isto é crucial para os destinos da universidade pública, né? É importante salientar isso. Universidade pública neste país. Com isso, eu encerro minha fala, eu agradeço a todos e todas que me ouviram e me coloco à disposição para esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor, pela sua fala. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Eu gostaria de avisar que a palavra-chave desta mesa é universidade. Antes do final, gostaria de fazer algumas colaborações aqui. Alguns comentários. O professor Denilson Lessa colocou: parabéns, colegas geógrafos, pela proposição da discussão no avanço social sem pesquisa, extensão e ensino, sobretudo nesses tempos sombrios. Gabriel colocou: parabéns, professor André. Se possível, queria uma breve explicação do que aconteceu ontem em Santa Catarina. Leandro Alves colocou: adorei esse mapa conceitual da professora Cláudia, trazendo o panorama dos projetos desenvolvidos na nossa UNEB Campus 5. E o professor Denilson também colocou, né, que a pesquisa é um dos pilares fundamentais do espírito científico. Parabéns à professora Cláudia pela exposição. E chamo o professor André, né, para poder explicar aí a pergunta do colega Gabriel e agradecer a colaboração do professor James, né, por falar sobre a importância da extensão, né, na universidade pública, né, que são um dos pilares de ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade pública, e este último é pouco abordado, e os alunos, em sua grande maioria, não sabem a importância
da extensão no crescimento, né, da graduação. Eu já tive o prazer de ser monitora de extensão de 2 projetos e sei o quanto isso me enriqueceu e dar esse retorno para a comunidade, né, dar esse retorno e essa interação entre a comunidade e a universidade. A palavra, professor André. Ô, Grace, só uma questão aqui, certo? Particularmente ontem, eu não acompanhei noticiário. A minha dinâmica aqui em casa com criança pequena e tudo, então aí a gente acaba, às vezes, se passando, né? Eu gostaria que a pessoa que perguntou, né, fosse mais pontual aí no seu questionamento. A gente pode até conversar em off depois, por e-mail, por WhatsApp, para a gente tentar entender melhor o que aconteceu, né? Mas se pudesse me explicar o que houve rapidamente, para que eu possa dar uma opinião aqui. Pronto. Eu também não assisti os noticiários ontem à noite, mas eu fiquei sabendo, através das redes sociais, algo relacionado a eventos fortes, né, que arrancaram telhados, a vendavais, na região sul do país. Ao que eu pude ver, Ok. foi isso. Ok. Não, é porque nós estamos num período do ano, né? Num período do ano, onde as massas de ar são transportadas aí do Atlântico Sul, né? Então aí você tem ventos fortes vindo do Atlântico Sul, sobretudo na região sul do Brasil, né? Então, ventos alísios, né? Ventos de alta velocidade, né? Direcionados que saem, ventos de sudeste que se direcionam dos ciclos de alta pressão, certo? Do Atlântico Sul, e aí podem sofrer desvio de trajetória e incidirem sobre o território do sul do Brasil. Então, são os primeiros a sentir os efeitos, né, da baixa temperatura e da velocidade dos ventos são as pessoas, né, que residem no sul do Brasil. Depois, esses ventos também podem chegar até aqui, né, mas um período bastante propício devido à nossa estação do ano, né? Então, aí eu posso conversar com ele melhor sobre isso, né? Por WhatsApp ou por e-mail, né? E a gente pode trocar algumas ideias, né? Certo? Mas, Certo, a princípio, é isso. E aí eu procurar na imagem de satélite para ver o que aconteceu, né? Porque a imagem de satélite, ela é um instrumento importante, né? Para o profissional da geografia. Na imagem de satélite, você pode visualizar os usos do solo, você pode visualizar os fenômenos, né, que ocorrem no espaço geográfico e também na atmosfera, né? Por isso que é interessante que a gente tenha as ferramentas, né, apropriadas, não só ferramentas de instrumentos, computadores e tudo mais, como também a ferramenta intelectual, né? Saber ler um mapa, saber interpretar um mapa, né? E aí está a importância de fazer um curso bem feito, né? Um curso participativo, né? Mas é isso aí, eu posso conversar com ele depois para maiores explicações, né? Certo. Obrigada. Clóris Miranda colocou aqui, parabéns, professora Rosilda, pelos projetos e pesquisa. Me instiga ainda mais a iniciar uma pesquisa na área de geografia física. Muito legal. Realmente, né, agradecer a professora Rosilda. Me interessei bastante pela parte da geografia física, pena que foi agora, no final do curso. E fazer aqui uma pergunta de Augusto Mendes para a professora Cláudia. Ele gostaria de saber que é extensiva aos demais membros da mesa também. No atual processo de redimensionamento curricular, estamos incorporando a dimensão da curricularização da extensão, que já se inicia orientada pelas demais linhas do Plano Nacional de Extensão, indicando que os colegiados definam suas prioridades a partir delas e a expresse no seu projeto pedagógico. Ao apresentar essa importante contribuição de sistematizar as trilhas de pesquisa no curso de Geografia de 2012 até aqui, a sua proposta é de que devíamos seguir o mesmo caminho agora proposto para a extensão? Augusto Mendes que perguntou. Espero que tenha dado para compreender. Caso não, eu posso repetir. Acho que sim. Bom dia, Augusto. Bom dia aos demais presentes.
Desde que eu entrei na universidade, eu ouço falar sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E, sendo muito honesta com você, são em poucos os momentos que eu consigo enxergar no desenvolvimento das ações da instituição essa integração. Existe, mas não como deveria ocorrer no meu entendimento. Objetivamente falando, o que eu acredito é na transposição do conhecimento científico em conhecimento público. E essa transposição de conhecimento científico em público, ela, no meu entendimento, se dá a partir da difusão do conhecimento. E a extensão é uma dessas estruturas de difusão do conhecimento. Inicialmente, Rosilda apresentou a questão das pesquisas e como essas pesquisas estão sendo trabalhadas nas comunidades que o projeto atende. Então, para a pergunta que você fez sobre a curricularização da extensão, eu preciso fazer uma leitura sobre essa proposta de curricularização, que eu vejo sempre no colegiado Conceição falando que precisamos discutir mais a questão da curricularização. Então, dentro dessa perspectiva, acredito na difusão do conhecimento, e a extensão é uma das estratégias, só não sei lhe dizer se é a melhor estratégia, mas para o que tem sido construído na universidade, a vantagem, em princípio, se tornarmos essa extensão curricular, você já tem um aporte administrativo, financeiro, para desenvolver a extensão. Agora, tem um ponto que me chama, dentro desse processo, a atenção, é que nós fomos formados em uma lógica de fragmentação. Por isso, a gente tem pesquisa, ensino e extensão. É a construção dessa inter-relação entre esses três pilares da universidade. Então, a minha proposta é de transformar o conhecimento científico em conhecimento público, porque a partir disso é que nós vamos construir o processo de realidades. E não lembro quem, mas alguém falou da importância desse conhecimento, dessa extensão, na perspectiva da formação dos cidadãos e na perspectiva de transformação dessa realidade. Então, Augusto, a princípio, é isso. Não sei se perguntou a questão. O que eu entendi é dentro desse processo de transformação do conhecimento científico em conhecimento público. E o processo e os projetos de extensão é uma das ferramentas que pode ser utilizadas para o desenvolvimento desse processo. Obrigada. O professor Miguel colocou aqui, né? Ser UNEB, fazer UNEB, trabalhar na UNEB é muito gratificante. A sua multicampia, interiorização e envolvimento com diferentes problemas regionais constituem um forte diferencial. Avante UNEB. E aqui é o professor James, se puder responder e pedir para ser breve, né, já que já estamos no finalzinho, ele fez uma pergunta. Como vocês veem a UNEB de hoje no tocante à interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, e o que sugere na BNCC no tocante à proposta da curricularização da extensão? E agradecer também a presença da professora Elba. Pode responder, Grace? Pode sim. Então, gente, nós temos um desafio, né? Porque não necessariamente o que o BNCC estipula como parâmetros, né, curriculares, na verdade, precisam ser ipsi literis
implantados na nossa realidade, até porque nossa realidade impõe outras problemáticas que são importantes, né? Por exemplo, a problemática que o professor André apresentou sobre o clima urbano. O áudio ficou um pouco baixo, professor. Vou falar novamente, então, rapidamente. Para tentar ser sucinto, então, as problemáticas que foram apresentadas aqui de pesquisa, elas indicam que este é o caminho que nós vamos trabalhar na nossa curricularização. Então, não faz sentido você trabalhar uma curricularização que esteja distante das problemáticas que aparecem nas pesquisas. Então, esse é um problema que nós vamos ter que enfrentar do ponto de vista institucional, né? Até porque o BNCC ele é vertical, né? Ele impõe temáticas verticais e isso conflitua com o trabalho que nós realizamos na base. Eu entendo que quem trabalha na base e entende que é na base que os problemas têm que ser solucionados tem prioridade em relação a uma imposição curricular, né, sobretudo do BNCC. Então, nesse sentido, eu entendo que a curricularização vai partir nesse sentido associado à pesquisa no colegiado de geografia. É isso. Obrigado. Pronto. Acho que o áudio ficou um pouquinho baixo, mas deu para compreender. Infelizmente, não poderíamos fazer as outras perguntas, né, por causa do horário, e isso iria atrapalhar as outras atividades do colóquio, mas qualquer coisa a gente pode estar repassando as perguntas aos professores e posteriormente eles responderem. Muito obrigada a vocês que ficaram até aqui, até o horário, e gostaria de agradecer aos professores pela colaboração nessa discussão e a todos os presentes. E até a próxima. Grande abraço a todos, viu?